Nós somos da turma de Logística Empresarial e vamos falar sobre indicadores de desempenho logístico. O nosso grupo é composto pelos seguintes componentes: Cassiane, Danúbia, Gustavo, Maurício e Raquel. Entende-se por estratégia um processo onde são estabelecidos projetos para o alcance de objetivos. Com isso, percebe-se que os indicadores de desempenho são um meio de análise para o cumprimento da forma correta desses objetivos. Os indicadores também servem para ter um diferencial competitivo no mercado, que a concorrência é muito grande. Com o estudo, a gente pretende analisar lojas distintas que, por não conter o controle total de estoque, acaba sendo prejudicado na venda. O estudo pretende também identificar os indicadores para medir o desempenho logístico da empresa. Com a gestão do desempenho logístico em prática e sendo promovida diariamente, a administração da empresa é capaz de aprimorar e qualificar o serviço oferecido. A empresa foi fundada em 1987 em Osório pelo atual proprietário, que já trabalhava no ramo e tinha grande conhecimento do mercado. Ele vende tinta automotiva, residencial e industrial. A empresa também tem uma filial em Xangri-Lá, no litoral norte gaúcho. Ele trabalha com todo o material necessário para o profissional de pintura, além de possuir um laboratório próprio para ajuste de tonalidade na linha industrial e automotiva. Já na linha residencial, a empresa possui um maquinário para elaborar mais de 2.000 cores que pode ser produzida na hora, de imediato. Desempenho logístico deu-se diante da necessidade de seguir o crescimento da concorrência, da evolução das tecnologias e as exigências de preço e qualidade cada vez maiores dos consumidores. A logística tem como objetivo agregar valor de lugar, de tempo, de qualidade e de informação à cadeia produtiva. O valor de lugar é criado pelo transporte, enquanto que o valor de tempo é criado pela disponibilidade do produto ou serviço no momento do consumo. Muitas empresas negligenciam no aspecto da demanda não atendida e assim criam grandes impactos com seus consumidores finais. Medidas de monitoramento se tornam indispensáveis para melhorias nas operações da cadeia de suprimentos, como também deve-se manter-se um controle desses indicadores e um direcionamento de decisões. Há muitas formas de monitorar o desempenho da empresa, porém, não se deve exagerar nas medidas do seu controle, uma vez que as empresas que passam da conta acabam se perdendo no seu monitoramento pelo excesso de informações, e também não se deve ter medidas de menos, procurando sempre ter um resultado com medições controladas para que não haja confusão ou divergência nos resultados, escolhendo o esquema de monitoramento que atende melhor à necessidade da empresa. Os indicadores de desempenho servem como um mecanismo capaz de identificar a situação presente da empresa e compará-la com a situação planejada, servindo como base de análise para os gestores. A medida de avaliação de desempenho logístico tornou-se necessário para controlar a utilização dos recursos e trazer para o gestor de sistema de logística informações eficazes sobre o desempenho da empresa de acordo com o fluxo de serviços prestados, identificando as oportunidades para melhor gerir o resultado. Assim, podendo também efetuar o monitoramento de desempenho, que necessita de vários medidores, aprimorados à medida que se é recolhido os dados, sejam eles quantitativos ou qualitativos. Uma vez que o gestor de sistema logístico recebe estes dados, ele precisa analisar, medir, comparar e orientar o desempenho deste serviço. Indicadores de desempenho logístico. Indicadores são objetivos, práticas, números e regras pré-definidos pela própria empresa, semelhante a uma régua, pois é neles que são definidas as metas e, consequentemente, a avaliação que irá revelar se essas metas foram alcançadas. Existem dois tipos de medições, as que são realizadas durante a execução da atividade e após a execução da atividade. Ambas têm como sustentação dados coletados em campo para a constituição de uma base avaliativa. Para que ocorra uma avaliação do desempenho eficaz, é importante usar dois tipos de medidas: medidas baseadas em atividades e medidas baseadas em processos. Existem 9 tipos de medidas características de atividades logísticas, sendo elas: tempo para entrega do pedido, por pedido, prazo de entrega por pedido, tempo de separação do pedido, por pedido, tempo de consulta feita por pedido, tempo de entrada do pedido que é feito por cliente,
tempo de separação do pedido também por cliente, prazo de entrega por cliente, tempo de separação do pedido por produto e prazo de entrega por produto. Essas medidas do processo consideram a satisfação do cliente por toda a cadeia de suprimentos e examinam o tempo total do ciclo de atividades ou qualidade total do serviço. As atividades logísticas devem ser encaradas como um processo contínuo cujo desempenho deve ser monitorado até por relatórios escritos, que podem ser de todos os tipos, como relatórios de posição de estoque, de utilização da frota, de custos de transporte, de classificação de fornecedores, utilização de armazenagem, atividades de processamento de pedidos, custo logístico versus nível de serviços e produtividade. Existem análises das medidas internas e externas. As medidas internas têm o objetivo de avaliar organizacionalmente e as medidas externas são necessárias para monitorar e entender a perspectiva do cliente, além de obter ideias inovadoras de outros setores. Indicadores de desempenho logístico e a satisfação do cliente. Diante da grande demanda de oferta de produtos e serviços hoje em dia e a facilidade das tecnologias para obter essas mercadorias, dificultou ainda mais o processo de fidelização do cliente a uma empresa. Esse crescimento beneficia muito o consumidor, mas também complica as decisões dos varejistas para preverem a demanda de cada tipo de produto. Há elementos básicos de serviço ao cliente, como disponibilidade, desempenho operacional e confiabilidade do serviço. Esses elementos só poderão se tornar eficazes com a medida do desempenho dessas dimensões. Com o tempo, as exigências dos consumidores tornaram-se cada vez maiores quando se fala em diversidade de produtos, resultando em um aumento de investimento de estoque. Estratégias de medição. São sistemas construídos para cumprir objetivos, sendo eles monitoramento, controle e direcionamento. O monitoramento estabelece medidas que acompanham o desempenho do sistema, como serviços básicos, pontualidade na entrega e cálculos logísticos de transporte, com o objetivo de dar retorno aos gestores da empresa. É importante realizar o controle para identificar falhas do desempenho logístico e assim aprimorar a execução dos serviços. Relatório. O mais conhecido e mais utilizado método para avaliar o desempenho é o relatório escrito. Para a logística, é utilizado em posições de estoque, uso de frota, custo de transportes, classificação de fornecedores, utilização de armazenagem e desenvolvimento dos pedidos. Eles mostram detalhes sobre o desempenho das atividades quando desenvolvidos em espaços de tempos regulares. Existem ainda alguns tipos de relatórios que não se limitam apenas em atividades logísticas, como relatórios de produtividade e de comparações com padrões desejados. Auditoria. Medir o desempenho em períodos regulares de tempo nem sempre é o mais correto. Alguns relatórios podem informar que os resultados estão nos padrões aceitáveis, quando ainda há problemas, como erros na execução dos relatórios, e por si só o relatório não avalia todas as áreas ligadas à logística da empresa. Algumas vezes é preciso revisar todo o processo do sistema e então os relatórios podem ser regularizados. A auditoria vem se tornando popular, analisando e estudando as funções logísticas como uma área completa, avaliando o estado geral de custo e desempenho logístico. O mercado como um todo pode se alterar rapidamente, fazendo com que as mudanças passem despercebidas pela administração da empresa. Esse tipo de análise deve ser realizado com intervalos mínimos de 5 anos, servindo de apoio ao reajuste do sistema logístico. O cálculo de estoque é necessário para a finalidade de impostos e taxas, mas as auditorias também são utilizadas para resolver qualquer problema no registro contábil e de estoque. Esse método deve ser feito por período, à medida que pode-se haver divergências em seus registros, que são comuns como os erros de digitações, informações inadequadas, de retiradas ou devoluções de estoque ou roubo. Os mesmos podem causar em desempenho menor que o desejado ou até custos de manutenção abusivo, uma vez que esses estoques são divergentes aos que chegam no setor administrativo. O método descreve as técnicas utilizadas para o desenvolvimento do artigo, no qual se referem ao método escolhido, os tipos de abordagem, a composição da amostra, os instrumentos de análise e coleta de dados. Escolha da pesquisa realizada. A metodologia empregada neste artigo é descritiva. O procedimento técnico ocorreu a partir da coleta de dados por meios bibliográficos, artigos científicos e internet. O método utilizado foi o estudo de caso. A natureza da pesquisa é qualitativa. Posteriormente, desenvolveu-se uma pesquisa exploratória
visando proporcionar maior familiaridade com a empresa. Coleta de dados. A técnica de coleta de dados foi realizada através de entrevista para auxiliar no diagnóstico do problema. O roteiro de entrevista foi direcionado ao proprietário da empresa e serviu de auxílio para que os pesquisadores obtivessem maiores informações sobre a empresa e o método de pensamento do gestor. Outra técnica utilizada foi a pesquisa documental. Foi entrevistado o proprietário Sidney Guimarães Nuri, que possui 35 anos de experiência na área e atua 30 anos na empresa, com o gerente Gustavo Pelissoli Nuri, que tem 8 anos de experiência na área e 8 anos de tempo na empresa, e também com a vendedora Lisiane Batista Gamba, que tem 3 anos de experiência na área e 1 ano na empresa. Análise dos dados. A técnica de análise dos dados escolhida foi a análise de conteúdo. Nessa pesquisa, os dados, após serem coletados, foram avaliados com base na análise de conteúdo e relacionados com os fundamentos teóricos utilizados na realização dessa pesquisa. Análise de resultados. Foi possível verificar que a compra de mercadorias é realizada por meio do controle de estoque. Como a empresa já está há um bom tempo inserida no mercado, eles têm um conhecimento maior quanto às vendas futuras e quanto poderão comprar. Entretanto, nem sempre os fornecedores entregam no prazo combinado. A empresa valoriza seus clientes atuais e os novos clientes, porém, nota a frustração destes quando não encontram o produto que procuram, e ainda quando não estavam com tempo para esperar a encomenda chegar. Neste caso, os colaboradores da empresa demonstram empenho em satisfazer o cliente e substituir o produto para dar agilidade ao atendimento. Foi percebido também, durante a análise dos resultados, em relação à diversidade dos produtos, a organização está sempre em busca de melhorias e tenta conseguir mais diversos produtos para atender às necessidades dos seus clientes. A análise dos resultados também englobou os indicadores logísticos que existem e os que precisam ser inseridos ainda na empresa. Observamos que a empresa necessita de aprimoramentos e, com isso, sugere-se a implementação do indicador de serviço ao cliente, no qual envolve fatores relacionados ao estoque da empresa e à satisfação do cliente. Estes indicadores poderão quantificar dados para que a empresa entenda o quão importante é o controle de estoque para não perder essas vendas. Em relação à satisfação do cliente, seria importante uma quantificação de clientes por dia que entram na empresa e saem sem levar o produto por falta de estoque. A empresa também necessita buscar fornecedores que estejam mais comprometidos em entregar os produtos no prazo, criando assim uma maior diversidade de fornecedores. Sendo assim, seria necessário que a empresa aplicasse o indicador de desempenho logístico que indique se os prazos de entrega dos pedidos estão sendo respeitados. Considerou-se necessário também um controle de estoque e de todas as vendas da empresa, para que assim os gestores possam planejar as compras futuras com maior exatidão. Assim, torna-se importante a implantação do indicador de serviço ao cliente com relação ao estoque. O grupo também observou que a empresa já possui um sistema de gestão que disponibiliza o vendedor fazer a venda pelo computador. Neste sistema, poderia constar o estoque atual, tornando mais fácil encontrar produtos que estão na loja ou que estão para chegar. Torna-se importante o uso de um indicador de desempenho logístico que quantifique qual o tempo que o vendedor demora para verificar se o produto está disponível para venda. Assim, a empresa avaliaria a viabilidade de utilizar a contagem do estoque físico no sistema de gestão da empresa. A proposta deste artigo foi desenvolver indicadores logísticos que auxiliassem na gestão da loja Cid Tintas, garantindo assim um melhor desempenho nos resultados da empresa. Conforme o resultado obtido, pode-se então sugerir ações de melhorias nos indicadores de desempenho, que poderão ser utilizados pelo gestor da empresa para a fidelização e a satisfação dos clientes, além de um melhor controle de estoque, aumento nas vendas e, consequentemente, um aumento no faturamento da organização. Outro fator percebido é quanto aos fornecedores e o prazo de entrega que necessitam de indicadores para um melhor controle das entregas e a realização de novos pedidos. Com isso, considera-se indispensável que haja uma análise nos indicadores para aperfeiçoar cada vez mais a administração da empresa, agregando valor à satisfação do cliente e contribuindo para a conquista de novos clientes. Percebeu-se também com a entrevista uma resistência por parte do gestor da loja com relação às possíveis mudanças. Entretanto, este demonstrou interesse inicial pelo estudo, o que tornou-lhe viável o acesso às informações para a realização da pesquisa. Neste estudo,
pôde-se perceber a importância dos indicadores de desempenho para a empresa. As práticas de compra e o controle de estoques se sobressaltaram na necessidade de melhorias e demonstraram serem essenciais para manter a empresa e se sobressair no setor competitivo de hoje em dia. Com a assistência de novas tecnologias de informação e o controle dos indicadores, a empresa poderá manter uma vantagem competitiva. Enfim, considera-se que o aperfeiçoamento do serviço oferecido vai muito além de apenas solucionar problemas, já que influencia na fidelização e o relacionamento com os clientes, fornecedores e, principalmente, organiza a estrutura financeira da empresa.